Isso aí, meus queridos. Nessa bela tarde onde relaxamos durante bastante tempo, vamos aproveitar esses 40 minutinhos que nós temos, vou liberar de repente uns 5 minutinhos antes. Vamos finalizar o volume 6 e de repente até talvez vou começar a comentar o que vai vir no volume 7, só para a gente já se preparar para o de amanhã. Tu vê, né? Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Então eu estou gerando ondas que vibram na horizontal, na vertical, na diagonal, vários planos de vibração. Aí eu faço essa onda atingir, por exemplo, um material com frestas verticais. Quando essas vibrações todas atingirem as frestas, só as vibrações que ocorrem na direção da fresta poderão atravessar esse objeto. E aí então a onda que antes vibrava em várias direções passa a vibrar só em uma direção. Esse objeto que tem a propriedade de filtrar as direções, várias direções de vibração e permite passar apenas uma direção de vibração é chamado de polarizador. Tem algumas maneiras de polarizar uma onda. Se for uma onda em corda, por exemplo, as frestas da nossa janela poderiam polarizar a onda na corda. Mas nós estudamos a polarização de ondas luminosas. Aí nós vimos que tem 3 casos clássicos de polarizar a luz. Um deles é a refração e reflexão. Aquele caso em que quando a luz vai passar de um meio A para o meio B, o raio refratado, aquele que muda de meio de propagação, e o raio refletido, quando esses raios formam um ângulo de 90 graus, a gente sabe que tanto os raios refletidos quanto os raios refratados são praticamente 100% polarizados. Os raios refletidos, o plano de vibração do campo elétrico é paralelo à superfície da água. Os raios refratados têm plano de vibração paralelo ao plano do quadro. Como estão ocorrendo os dois fenômenos ao mesmo tempo, reflexão e refração, então é justo chamar de polarização por refração e reflexão. O segredo para matar questões que envolvem perguntas sobre isso é achar aquele ângulo. Aí nós mostramos que aquele ângulo é chamado ângulo de Brester e ele era a tangente. Tangente de quem dividido por quem? O ângulo de Brester é a tangente de alfa igual NA sobre NB ou NB sobre NA? Eu não sei, de cabeça até hoje eu não sei. Até hoje eu não me dei o luxo de decorar. Sabe, né, cara? Eu sou contra a decoreba. Então eu vou deduzir de novo rapidinho, não vai doer. Primeiro, tu concorda que o ângulo de reflexão e o ângulo de refração são complementares? Tu enxerga que esse ângulo aqui também é alfa, já que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. E tu enxerga que esse ângulo R aqui, que é o ângulo de refração, somado com alfa dá igual a 180? Já que aqui é meia volta, Isso aqui é 90, meia volta é 180, portanto alfa mais R igual a 90. Aceitam? Dá para enxergar isso, pessoal? Se não der, é só tu me falar, não, professor, não concordo. Aí eu vou te explicar com mais calma. Isso aqui é meia volta, 180 graus. Se aqui já tem 90, esse mais esse tem que ser 90. Então são complementares. O que nós sabemos de ângulos complementares que eu mesmo te relembrei lá no primeiro ano de ensino médio? Seno de um é o cosseno do outro. Nós poderíamos escrever que o n de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao n de saída vezes o seno do ângulo de saída. Mas como alfa e r são complementares, eu posso trocar o seno de r pelo cosseno de alfa. Como tangente é seno sobre cosseno, eu vou passar o cosseno dividindo e vou passar o NA dividindo também. Portanto, se nós quisermos achar o ângulo de incidência que gera a máxima polarização na refração e reflexão, o chamado ângulo de Brester, a gente diz que a tangente do ângulo de Brester é o N de saída dividido pelo N de chegada. Revisãozinha. Outra maneira de fazer a luz ficar polarizada, de a luz passar a vibrar com seus campos elétricos apenas em uma direção.
por dupla refração ou birrefringência, são sinônimos. Aí vimos duas situações. Uma era o prisma de níquel, pegava lá um cristal de calcita, cortava segundo a sua menor diagonal e não maior diagonal, como eu cortei no quadro, colava essa calcita com o espato da Islândia, aliás, com o bálsamo do Canadá. Espato da Islândia é o nome dado ao cristal, que a gente chama de calcita. E aí, quando a luz ia atravessar esse prisma de níquel, o cara que criou esse processo, a gente percebe que o raio de luz se separa. O raio ordinário obedece às leis clássicas, o raio extraordinário passa reto, e este raio extraordinário, ele é polarizado. Uma outra situação é o dicroísmo, que é o caso da turmalina. O material da turmalina, ele apresenta planos atomicamente definidos. Então, quando a luz vai atravessar um cristal de turmalina, só os campos elétricos que vibram na fresta desse cristal é que atravessa. O resto é bloqueado. Então, duas situações clássicas de refração de polarização por dupla refração ou birrefringência. E o outro caso é por difusão. Quando a gente pega a luz e faz ela passar num material e ela acaba se espalhando, essa luz que se espalha, ela é polarizada. Quer dizer que a luz do Sol, que atinge nossa atmosfera e se difunde, parte dela, não é totalmente, mas ela é parcialmente polarizada. Mais um motivo para, ao usar um óculos de sol, que ele polarize a luz. Assim ele tem uma capacidade de filtrar a luz que vai atingir o teu olho muito maior do que um óculos convencional. Isso foi visto rapidinho. Aí eu te mostrei que uma maneira de verificar se um polarizador está funcionando, tu jogou lá uma onda que não está polarizada, vibrando em várias direções, naquele objeto que tinha frestas em apenas uma direção. Aí só as vibrações que acompanhavam a fresta que atravessaram. Aí tu te pergunta, né, depois que tu jogou uma onda através de um polarizador, meu Deus, será que funcionou? Tu pode usar um outro polarizador com a direção de polarização perpendicular ao primeiro polarizador. Fazendo dessa maneira, a gente entende que a onda tem que ser completamente anulada ao atravessar os dois polarizadores que estão perpendicularmente dispostos. Se eu percebo que tem onda atravessando o segundo polarizador, é indicativo de que ou os polarizadores não são perpendiculares ou um deles falhou. Então a gente chama o segundo polarizador de analisador. Aí eu comentei com vocês, né, que se nós temos um polarizador colocado numa direção Y, um outro polarizador colocado numa direção diferente da direção Y, por exemplo, a direção Z. Esses polarizadores formam um ângulo θ entre eles. Aí eu jogo luz através desses dois polarizadores. Para que eu consiga calcular quanto de luz vai atravessar os polarizadores a partir da intensidade da luz incidente, basta multiplicar a intensidade da luz incidente pelo cosseno ao quadrado de θ. Qual é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é zero. Zero vezes zero? Por isso, a lei de Malus nos mostra aquilo que eu tinha comentado. Quando dois polarizadores são perpendiculares um ao outro, a luz não vai conseguir atravessá-los. Quando eu passei lá pelo quiosque da Chili Beans, hoje eu pensei, putz, podia pedir pro cara, vê um óculos aí que polariza a luz, fazer aquela mala toda, só para poder girar os óculos e te mostrar, né, que girando as lentes vai ficar totalmente escura. Não vai passar luz nenhuma gota de luz. E aí tu gira as lentes uma sobre a outra e volta a passar luz. E quanto maior o ângulo, quanto mais o ângulo se aproxima de 90 graus, mais escurece. Certo? Uma brincadeirinha que dá para fazer aí, que é uma forma bobinha de estudar, mas que pode ser bem eficiente, né? Dizem os especialistas em educação, quando a gente vive algum conhecimento, a gente não esquece mais. E agora sim é novo. Agora sim é novo. A gente já discutiu isso em algum momento, né? Mas vamos documentar bonitinho. Tu vê, né, cara, mesmo quando eu boto a minha mão na frente da minha boca, tu consegue continuar me escutando, né? Certo? Claro que a gente poderia dizer que tem ondas sonoras que batem na minha mão, batem na parede atrás de mim e vão para o teu sistema auditivo. Mas sem dúvida parte do som acabou contornando a minha mão. Sempre que uma onda contorna um obstáculo,
a gente diz que ela difratou, que ela sofreu difração. O exemplo clássico da difração é um sujeito tentar falar com o outro e tem um muro entre essas pessoas. Quando um grita, o outro acaba escutando. A única explicação, se não tem um teto onde o som possa bater e se refletir, é que essas ondas sonoras contornaram o muro. É a única explicação para um sujeito escutar o outro. Em laboratório a gente pega uma piscina, gera ondas, cristas e vales e faz essa onda atingir uma fresta. A gente bota muro ali na piscina e observa o que vai acontecer com as ondas quando atingem a fresta. O que a gente percebe é que em vez da onda passar reto, propagando-se só para cá, a gente percebe que essa onda acaba contornando a fresta e acaba se espalhando por toda a piscina. Se nós fôssemos fazer um experimento similar, mas em vez de erguer uma parede, a gente poderia colocar um mastro saindo da água, nós veríamos que quando as ondas atingissem esse obstáculo, inicialmente as ondas ficariam interrompidas naquela região, mas logo as ondas se fundem como se o obstáculo tivesse sido contornado. Então são os exemplos clássicos de difração. A luz é uma onda, a gente já sabe disso, né? A luz ela tem caráter ondulatório. A luz é uma coisa muito misteriosa, na verdade, né? Ela tem caráter ao mesmo tempo de partícula, mas também tem caráter ondulatório. Por que então, se a luz é uma onda, nós não percebemos a luz difratando a porta? O som difrata, né? O som difrata. Tu me escutas, eu falo um pouquinho mais forte, né? Por que quando tu abre a porta do teu quarto escuro, tu vê a luz em linha reta, tu não vê a luz contornando a porta? Para que uma onda sofra uma difração perceptível, nítida, é importante que o comprimento de onda tenha um tamanho equivalente ao obstáculo. O comprimento de onda do som vai de alguns poucos centímetros a vários metros. Logo, o som consegue contornar obstáculos de poucos centímetros e de vários metros. Agora, a luz não. O comprimento de onda da luz é nanométrico. Logo, a luz só difrataria em obstáculos nanométricos, quase moleculares. E eu já devo ter comentado alguma vez com vocês que quando a gente mexe o nosso olho assim, né, se a gente olha ali para o infinito e mexe o olho, tu vê umas manchinhas muito tênues se mexendo junto com o olho. Essas manchinhas são pequenas irregularidades nanométricas dentro do teu humor vítreo. Então essas manchinhas que a gente tem no olho, que se mexe junto com o nosso globo ocular, são exemplos de difração da luz ocorrendo no nosso próprio olho. Difratar, capacidade de contornar obstáculos. O que o pessoal tinha dificuldade é de entender por que isso acontece, mas por quê? Por que a onda acaba se propagando para os lados da fresta? O Huygens, esse cara foi o cara que explicou. Ele criou uma coisa que é conhecida como o princípio de Huygens. É a explicação da difração, explica a difração. Cada frente de onda se comporta como uma fonte de novas ondas. Eu ainda poderia completar essa frase, que são geradas em várias direções, que são emitidas ou geradas em várias direções. Tu vê, né? Então quer dizer que quando essa onda começou a sacudir, quando essa crista se formou por alguma máquina que estava gerando as ondas na piscina, essa frentezinha de onda estava gerando ondas em tudo, para tudo quanto é lado. Só que a vizinha dela também, e a vizinha dela também. E aí então, essas ondas espalhadas para tudo que é lado acabavam se encontrando, gerando uma nova frente de onda. À medida que a onda foi se propagando, quando essa regiãozinha aqui de água ergueu acima do nível normal da água e espalhou energia, espalhou outras ondas em várias direções, como ela não tinha ninguém na esquerda dela para junto com ela fazer a frente de onda se propagar retilineamente, como ela era solitária, então com certeza essas ondas laterais ficaram nítidas, enquanto nesse caso as ondas laterais não ficavam nítidas porque haviam partículas vizinhas gerando ondas também. Aqui é a mesma coisa, né? Nessa região eu não tenho mais vizinho, então quando eu gerar ondas para várias direções, eu vou conseguir enxergar essas ondas se propagando.
Então o sujeito que conseguiu explicar por que a difração ocorria é aquele cara ali, Huygens, não sei a pronúncia. Explica a difração. Cada frente de onda comporta-se como uma fonte de novas ondas, gerando ondas em várias direções. Interferência. Pô, cara, é bem simples a parte inicial de interferência. Se eu tenho uma crista indo de encontro a outra crista, uma crista com amplitude A1, outra crista com amplitude A2. Quando elas se encontram, a gente poderia perceber uma crista ainda maior. Portanto, a gente chama isso de interferência construtiva. E para achar a amplitude resultante, é só somar as amplitudes que interferiram. Interferência construtiva. O mais legal é que se a gente continua observando a onda se propagar, a gente perceberia que os pulsos que interferiram continuam suas jornadas, com as amplitudes originais preservadas. Claro que nesse caso eu estou desprezando eventuais absorções. E se fosse um vale com vale? Daria um vale mais profundo ainda, e é construtiva mais uma vez. Porém, se eu faço uma crista se encontrar com um vale, aí sim eu vou ter a interferência destrutiva. E a amplitude resultante, como é que eu obtenho a amplitude total? Como é que eu obtenho essa amplitude depois que uma crista com amplitude A1 interferiu com um vale com amplitude A2? A1 menos A2. Obrigado, A1 menos A2. Como o sinal não importa, a gente faz em módulo. O mais interessante é que depois da interferência, as ondas continuam suas jornadas. Cada uma para o seu lado. Cada uma com a sua amplitude preservada. Se eu desprezo absorções. Então tu vê, né? Não dá nem para acreditar que é isso aí que é interferência em física. Crista com crista, soma. Construtiva. Vale com vale, soma. Construtiva. Crista com vale, diminui, destrutiva. Quer dizer que ondas, quando interferem uma com a outra, ou seja, quando se sobrepõem, quando se propagam na mesma região, podem formar uma onda ainda mais intensa ou podem formar uma onda menos intensa. Imaginem vocês que a amplitude da crista fosse igual à amplitude do vale. O que aconteceria então na hora da interferência? Zeraria. A gente chamaria essa interferência de interferência totalmente destrutiva. Nome justo, né? Interferência totalmente destrutiva. Ou seja, som com som pode dar silêncio. E o mais bizarro, luz com luz pode dar escuridão. Certo? Foi a experiência que mostrou ao mundo que a luz é uma onda, a experiência de Young. É justamente para começar a adquirir ferramentas para te mostrar a experiência de Young que eu quero te mostrar uma outra situação que fecha o volume 6, sabe? Cuda. Professor, mas o raio de luz não era independente? É isso, é por isso que isso abalou as bases da física clássica. Nós primeiros fomos ensinados que a luz anda em linha reta e que os raios de luz são independentes, são reversíveis. E agora o Young faz um experimento, não o professor de espanhol, o outro. Faz um experimento e mostra que luz com luz dá escuridão, que porcaria é essa? Nós vamos começar a entender por que isso pode acontecer. Então assim, os raios de luz de maneira geral na ótica clássica são independentes. Mas se esses raios forem especiais e muito bem organizados, eu posso fazer com que um interfira com o outro, gerando luz mais intensa ainda, ou que um anule o outro, gerando escuridão. Que loucura, certo? Isso, se a luz fosse uma partícula, não daria para explicar direito, né? Como assim partícula com partícula dá não partícula? Que história é essa, né? Então, por isso que o experimento de Young é tão importante. Fala, mas como que a escuridão é, tipo, um mirado pro outro da escuridão, é tipo, eles vão num lugar fixo, assim, tipo, apontado pro lugar. A ideia é simples, quer ver? Ó? Para te mostrar exatamente o que é isso, a pergunta é perfeita. Para te mostrar exatamente o que é isso, como a luz é difícil de encarar, primeiro vamos pensar em boias. Aqueles nossos iates, lembra? Aqueles iates que nós compramos e abastecemos todo final de semana para passear com a família. Quando nós deixamos as boias dos nossos iates, dois, né? Eu tenho o meu, tu tem o teu, pode ser? E assim, as nossas boias são iguais, cara, idênticas, só que a minha é branquinha, a tua é amarelinha. E por algum fenômeno bizarro, as nossas boias estão flutuando e afundando no mesmo ritmo.
e da mesma quantidade. Então a gente tem que supor que se nós compramos as boias, elas são idênticas e elas afundam e flutuam, né, com o balançar do mar no mesmo ritmo, nós teríamos que entender que elas geram ondas idênticas. Quando a minha boia está subindo, gerando uma crista, a tua também faz o mesmo. Quando a minha boia afunda, gerando um vale, a tua boia do teu iate faz a mesma coisa. E eu poderia então representar a propagação dessa onda por linhas de frente circulares, tanto da tua boia quanto as ondas geradas pela minha boia, do meu iate. Essa é a fonte 1, esta é a fonte 2, fonte de ondas, né? Como eu disse, as ondas são idênticas, então a amplitude vai ser igual, tanto do vale quanto da crista, e o comprimento de onda das ondas geradas pela minha boia e pela tua boia são iguais. A UFSC já perguntou para a galera, a UFSC já chegou numa questão, colocou um desenho como esse, explicou lá sabendo que a amplitude das ondas é 1 metro e que o comprimento de onda é 2 metros, determine o que ocorre no ponto A, o que ocorre no ponto B, o que ocorre no ponto C. Eu quero uma pontilhada com uma linha cheia, 2 pontilhadas aqui. E aí, galerinha, no ponto A, uma linha cheia e uma pontilhada, que interferência? Destrutiva. A água estaria acima, abaixo ou no nível da água originalmente não perturbada? No nível, uma crista de 1 metro interfere destrutivamente com um vale de 1 metro e dá 0 a amplitude, concordo? O que está acontecendo com a água no ponto B? 2 metros acima do nível da água não perturbada. 1 metro mais 1 metro, interferência construtiva, 2 metros de amplitude. E o que está acontecendo no ponto C? Dobra a profundidade. Isso, é um vale com 2 metros de profundidade. Tudo bem? Tu vê, cara, em laboratório tu faz isso e confirma que realmente essa ideia funciona. Nada demais. Tu vê, só ter bom senso, conhecer um pouquinho aquilo e entender que a linha cheia é uma crista, que a linha profundidade é um vale, né? Tu mata a charada. Mas eu queria algo mais poderoso. Eu queria que nós conseguíssemos pegar um ponto qualquer, o ponto G, e eu quero saber se naquele ponto G vai ocorrer uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Da fonte 1 até o ponto G tem uma distância que nós poderíamos chamar de x1. E da fonte 2 até o ponto G tem uma outra distância que nós poderíamos chamar de x2. Que conta será que eu deveria fazer com o comprimento de onda, com o x1 e com o x2, para poder prever se a interferência é construtiva ou destrutiva? Não é fácil com as letras perceber isso, mas com números a maioria da galera consegue entender, quer ver? Vamos imaginar números bem gostosos de pensar, ó. Vamos imaginar que o comprimento de onda é 2 metros, que a distância da fonte 1 até o ponto G é 6 metros, e que a distância da fonte 2 até o ponto G é 8 metros. Nesse caso, tu acha que no ponto G a interferência é construtiva ou destrutiva? Se aqui é uma crista que está surgindo, 2 metros tem uma crista surgindo, né? Porque a cada 2 metros a onda se repete, né? Tudo bem para vocês? Quantas vezes a onda pode se repetir aqui? 3 vezes, né? Quer dizer que o que está acontecendo na fonte também está acontecendo ali, né? Quantas vezes? 4. Quer dizer que o que está acontecendo ali está acontecendo aqui também, né? Concorda comigo? Se ali é vale, aqui é vale também. E essas fontes não eram em fase? Se elas fossem em oposição de fase, as boias estariam assim, né? Mas pelo nosso combinado original, as nossas boias estavam vibrando igualmente. Concorda comigo? Portanto, tu vê, né? Basta eu ver se as ondas vão se manter em fase ou se os trajetos delas vão fazer com que elas fiquem fora de fase. Por exemplo, se aqui fosse 7 metros, 3 ondas completinhas. Esse ponto, quando a onda chega nesse ponto, a onda está em fase com a onda gerada. 3,5. 3,5. Meio comprimento de onda, se eu estou com crista, eu paro em vale. Se eu estou em vale, eu paro em crista, não é? Portanto, a onda oriunda da fonte 2 que chega no ponto G, chega defasada em relação à onda gerada, né? Pronto, já ficou uma interferência destrutiva. Se ali fosse 5,
voltou a ser construtiva, porque no ponto G as ondas vão chegar defasadas ambas com suas fontes. Tranquilo? Mais fácil ainda seria tu perceber o seguinte, ó, até 5 metros as duas andaram juntos, né? Estavam em fase. Portanto, a única coisa que eu preciso ver é a diferença entre os percursos. Se a diferença entre o percurso da fonte 1 e da fonte 2 for um número inteiro de lambda, a interferência é construtiva. Mas se aquela diferença de percurso tiver meio lambda, aí a interferência é destrutiva. Por isso que para descobrir se a interferência é construtiva ou destrutiva, nós primeiro faremos o ΔX. O que é ΔX? Pegar o x1 e subtrair o x2. Pegar a distância da fonte 1 até o ponto G, da fonte 2 até o ponto G, e calcular a diferença dos trajetos. Não importa se é positivo ou negativo, por isso o módulo. E aí eu comparo esse ΔX com o lambda sobre 2. Se der um número ímpar, quer dizer que vai ter meio lambda na parada, né? Mas se der um número par aqui no lugar desse n, o número par vai ser divisível por 2, vai dar um número inteiro de comprimentos de onda, né? Por isso que para fontes em fase, cuidado, hein? Para fontes em fase. Para fontes em fase. Se n é par, a interferência é construtiva. Se o n é ímpar, a interferência fica destrutiva. Eu lembro, cara, como se fosse hoje, no terceirão, o professor chegou e meio que vomitou isso no quadro. Eu assim, peraí, cara, como assim? Par e ímpar? A paridade do número determina se é construtiva ou destrutiva? Não é algo mágico, tá, gente? Nós é que engendramos a equação, né? Tanto que, se as fontes estiverem em oposição de fase, a brincadeira muda. Então, atenção. Para fontes em oposição de fase. O que seria fontes em oposição de fase? Quando uma está gerando crista, a outra está gerando? Exatamente, tá? Não pode ser parcial. Aí, nesse caso, se n é par, o que acontece? Fica destrutiva, obrigado. Destrutiva, estou acabando isso. E se o n é ímpar, a interferência fica o contrário, né? Construtiva. Então, beleza. Um númerozinho fica mais fácil de acreditar na fórmula, né? Porque sem um númerozinho, cara, meu Deus, como assim? Diminui a distância uma da outra, aí brota um número par, é construtiva. É importante, seria legal, né? Entender o porquê disso. Isso, eu vou precisar daquela equaçãozinha ali para depois te provar por que luz com luz pode dar escuridão. Já vou fazer um desenho que vai esclarecer a tua pergunta, tá? Baseado naquela nossa ideia. Fica à vontade, Nilson. Desculpa a demora.